Quero convidar você a tomar sua Bíblia, abri-la em Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler um texto que acredito que conhecido por muitos de nós, e que esse profeta registra com muitos ensinamentos e princípios para o nosso coração. Nós falamos sobre Naum, já falamos sobre Miqueias, já falamos sobre Amós, já falamos sobre Oséias, já falamos sobre Joel. Nessa jornada de ouvir Deus através dos profetas, que são chamados de profetas menores, e hoje nós vamos entender um pouco, ouvir de Deus através do profeta Abacuque, capítulo de número 3, os 2 primeiros versos e depois os 3 últimos versos desse capítulo. Abacuque, acharam aí, irmãos? Amém ou não amém? Abacuque, capítulo de número 3, diz assim: oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Vamos ler essa frase juntos, a próxima frase? Aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos lá, só quem está vivo agora, 1, 2, 3 e... Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Agora no final do capítulo 3, o verso de número 17, muito conhecido e cantado por nós, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e nos campos não produza o mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas ou altaneiramente. Pai, nós oramos uma vez mais a Ti, pedindo que o Senhor torne a nossa mente, ó Deus, ávida, e os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, que é poderosa e que transforma. A palavra do Senhor limpa, que é luz, que é espada. Seja essa, ó Deus, a falar ao nosso coração. Tome esse ambiente, todo espírito maligno que venha gerar desatenção, dispersão, ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor venha tomar a nossa mente, tire todo cansaço, toda distração, e tome a nossa mente, o nosso coração em completude, para ouvir a Tua voz, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Profeta Abacuque, um clamor por avivamento, Tem um livro, eu queria ter, esqueci de trazer, mas é um livro que nós temos, eu li há uns poucos anos atrás, 2 anos atrás, a Lu tem lido recentemente, e que eu quero deixar aqui como indicação, de Leonardo Ravenhill, que tem como título: o porquê tarda o pleno avivamento. Então quem gosta de ler, quem não gosta também começa a gostar, que é um excelente hábito. Leia esse livro, é um livreto, não é um livro grande, mas o livro tem como título: por que tarda o pleno avivamento, e o autor é Leonardo Ravenhill. Eu acredito que seja essa a expressão, a forma de pronúncia certa. E esse autor, ele escreveu em um outro registro, algo interessante, uma frase que eu quero trazer como uma palavra introdutória para essa noite, onde ele nos mostra o porquê que o avivamento muitas vezes não é derramado em muitos corações. Já viu pessoas, você olha, às vezes vê pessoas sendo cheias, tomadas por Deus, à sua direita, à sua esquerda, ou em alguns ambientes, e muitas vezes a gente pergunta, por que às vezes certas pessoas, ou certas igrejas, ou certos lugares, não vivem desse avivamento? Por que o avivamento muitas vezes não acontece em muitas vidas,
igrejas nos nossos corações. E Leonardo Ravenhill, ele é muito enfático, pontual em responder essa pergunta, de algo que ativou em mim uma percepção interessante. Ele diz assim, a única razão, preste atenção, a única razão pela qual não temos o avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Olha uma das premissas que ele coloca. A única razão pela qual nós não temos o avivamento é porque o nosso coração, a igreja de uma forma geral, e quando eu falo igreja, eu falo de indivíduos em comunidade, está disposta a viver sem esse avivamento. Trocando por miúdos, o que o autor está afirmando é que o avivamento genuíno, poderoso, essa manifestação intensa, soberana, transformadora, avivada do Espírito Santo, o avivamento ele jamais vai ser derramado sobre pessoas que estão satisfeitas com a vida espiritual mediana que levam. O avivamento jamais vai ser derramado sobre as vidas, sobre as pessoas que estão satisfeitas com a vida irrelevante, a vida espiritual que levam, mediana. Ou seja, o que isso está dizendo? Que tem um grupo de pessoas que está satisfeito, e é um grupo relevante, é um grupo massivo, de pessoas que estão satisfeitas em estarem às igrejas, domingo após domingo, mas ora, quando sobra tempo durante a semana. Pessoas que estão satisfeitas com a vida mediana espiritual que carregam. Não, eu estou satisfeito em ir ao domingo e durante a semana, segunda, terça, quarta, quando sobra um tempo eu oro, ou toda vez à noite eu faço aquela oração rotineira. São pessoas que estão satisfeitas com a vida mediana, medíocre espiritualmente, que levam. Existe um grupo de pessoas massivo nas igrejas, de pessoas que estão satisfeitas em servir na igreja. A pessoa serve em esferas, no altar, no kids, em várias áreas. As pessoas servem, mas elas estão satisfeitas em servir ali no culto ao domingo, mas não queimam por Jesus o secreto. Sobre esse grupo de pessoas que não se interessa ativamente em buscar mais de Deus, em buscar mais santidade, em ter maior intimidade com Deus, é isso que Leonardo Ravenhill está falando. A única razão pela qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem Ele. Então a satisfação, pense nisso, a satisfação com a mediocridade é uma barreira que nos impede de viver o avivamento pleno. A satisfação, a rotina, sabe o que isso acontece? Você chega lá na igreja de Éfeso e você entende, a gente vai perdendo o amor, mesmo tendo obras abundantes. Conheço o teu labor, o teu fervor, o teu zelo pela doutrina, mas perdeu a chama do primeiro amor, ou seja, está satisfeito com a vida religiosa que leva. Pessoas satisfeitas com a mediocridade nunca viverão um avivamento genuíno na sua alma. Pessoas satisfeitas com a superficialidade nunca viverão um novo de Deus no seu coração. Tanto que Jeremias 29, verso de número 13, muito conhecidos por nós, diz assim: buscar-me-eis, vamos dizer juntos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, para que Deus possa ser encontrado, há uma necessidade de uma busca completa, de uma busca intensa. Eu não tenho uma entrega mediana não te dá acesso a um encontro de intimidade. Uma entrega, uma busca mediana não nos dá acesso ao encontro íntimo, irmão. Não encontraremos a Deus em sua profundidade se não buscá-lo com toda a intensidade. Nós vamos viver o beabá, nós vamos viver uma vida meramente religiosa, mas eu tenho visto, pela graça de Deus, eu tenho crido que fendeu-se na história, que abriu-se na história uma janela para que Deus venha derramar, e que Deus está ativando, em que Deus está despertando. Jovens, adolescentes, homens e mulheres estão buscando a Ele com muito maior intensidade, como nunca buscaram, e é isso que Deus está me chamando, está nos chamando, está chamando essa igreja. Tudo que nós vivemos é maravilhoso, mas existe mais
mais de Deus para ser revelado ao seu coração, na sua história. Existe um nível mais profundo do Senhor. Quem quer viver esse nível mais profundo? Quem quer sair da superficialidade? Tem gente que só vive de passado. Eu tive experiência com Deus há tantos anos, eu fiz isso para Deus. Deus está dizendo: meu filho, o passado serve só de retrovisor. Olha, se alegra e vai para frente. Começa a viver o novo que Deus quer fazer e que você ainda não viveu. Existe um nome dos céus. O Salmos 25, verso de número 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Ou seja, os segredos dos céus não serão revelados a qualquer pessoa. Os segredos dos céus serão revelados para quem busca em intimidade. E entenda só, a intimidade não é revelada para quem tem cargo, mas é para quem teme. A intimidade não é revelada para quem carrega um título e um terno. A intimidade é para quem teme. E quem teme tem acesso aos segredos de Deus. Tem muita gente no comum, que é os improváveis, que vão ter mais acesso do que quem carrega título, do que quem carrega cargo, porque não tem a ver com o cargo, tem a ver com o coração quebrantado. A sua busca na intimidade vai rasgar os céus e revelar os segredos dos céus sobre a terra. Não é para qualquer um. Remandora, não é para qualquer um, é para quem tem intimidade. Se uma chama não queimar no nosso coração, se a gente decidir não mais viver na mediocridade, meu irmão, se prepare, porque de fato o Senhor vai atear uma chama no nosso coração. E eu quero declarar: essa chama no nosso coração, esse fogo do Espírito sobre o nosso coração, ele será inapagável. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a igreja aqui presente: chega de vivermos altos e baixos na caminhada cristã, ou apenas de memórias do passado. Existe um vinho novo, como está sendo cantado e pregado, a ser derramado sobre os nossos corações. Então prepare o vaso, prepare aí a estrutura, porque o Senhor vai derramar coisas novas, coisas profundas do céu sobre a sua vida, sobre o seu coração. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem anseia por isso? Quem anseia por isso, você pode dar um glória a Jesus, meu irmão. Oh, Jesus maravilhoso. Todo genuíno avivamento é precedido de corações sedentos por mais de Deus. Todo genuíno avivamento é precedido por corações que anseiam mais do Espírito Santo de Deus. Tem um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes chamado Avivamento Urgente. Ele diz assim: o grande sinal do avivamento é que o povo sempre quer mais de Deus. Que é um sinal de que algo novo está acontecendo, e que esse avivamento genuíno está sendo produzido no coração. Nasce o anseio por mais de Deus na nossa alma. Homens que vivem de fato essa realidade, anseiam por mais de Deus. E isso faz, irmãos, a gente fazer uma avaliação no nosso coração. Porque às vezes você está me ouvindo e está dizendo: não, para mim está tudo bem, o que eu estou vivendo está bem. Meu irmão, deixa eu te falar, eu sou muito grato por tudo que o Senhor já derramou na minha história e na minha vida, desde a minha conversão dos 10 para 11 anos de idade, até o dia de hoje. Tantas experiências, dons, tantas coisas, ministerialmente ou no secreto. Sou muito grato, mas jamais acomodado. Eu quero viver mais de Deus. Eu quero mergulhar muito mais naquilo que Deus tem. O nosso Deus, Ele é um Deus de profundidade inimaginável. Ele chega para os discípulos que viram coisas extraordinárias acontecendo nas ruas da Galileia, de Cafarnaum, e diz assim: obras maiores vocês farão. Ou seja, existe mais do céu para ser revelado sobre a vida de vocês. Eu creio nisso. Não buscar por mais de Deus é como aconteceu com Moisés. A gente viveu coisas estupendas com Deus. Um homem que viu o monte Sinai tremendo, um homem que viu Deus escrevendo com o seu dedo as tábuas da lei, um homem que levantou o cajado e o mar vermelho se abriu. Mas mesmo esse homem vivendo tantas coisas extraordinárias com Deus, ele estava sempre com um coração desejoso por mais da presença. Tanto que no episódio de Êxodo 33, o que ele fala? Já naquela caminhada lá, ele diz assim: Senhor, mostre-me a tua glória. Ele já tinha visto tantas coisas Deus fazendo, ele já tinha visto uma
maná caindo todos os dias, ele já tinha visto nuvem lá, nuvem de fogo, ele já tinha visto tanto sobrenatural, e ainda ele queria mais. Mostre-me a tua glória, mostre-me a tua glória, porque todo avivamento, todo homem que vive as coisas extraordinárias dos céus, eles anseiam por viver mais de Deus. Como que está a sua sede pela presença de Deus? Será que quando chega o momento de orar, ou quando bate essa consciência de que você e eu temos que orar, de que você tem que orar, isso vem como um peso ou como um anseio? Como que está? Isso faz a gente ver qual o estado do nosso coração. Será que o nosso coração tem clamado? A gente olha, por exemplo, para a realidade do Pentecoste. Os discípulos já tinham visto milagres, gente. Coxo andando, cego sendo curado, da caminhada com Jesus, morto ressuscitando, Lázaro e tantos outros. Eles já tinham visto pessoas sendo libertas, como o endemoniado de Gadara, quando a mulher que tinha 7 demônios. Eles já tinham visto, como Pedro, Tiago e João, a glória de Deus sendo manifesta em Jesus lá no Monte da Transfiguração. Eles viveram coisas lindas. Eles já tinham andado como Pedro sobre as águas. Eles já tinham sido enviados de 2 a 2 para poder pregar, e voltaram com o discurso: os demônios nos submetem. Eles não só viram Jesus fazer, mas também foram homens que foram ativados nesse propósito, foram instrumentos para a cura e milagres. Só que mesmo esses homens vivendo tudo isso, inclusive vendo Jesus vencendo a morte, inclusive vendo Jesus ressuscitando, inclusive vendo Jesus depois de 40 dias sendo assunto aos céus, eles estão dentro do cenáculo, aguardando o quê? Mais de Deus, aguardando mais da presença, aguardando mais do Espírito, aguardando do poder do alto ser descido sobre eles. Homens que viveram coisas extraordinárias, mas o coração sempre desejoso por mais de Deus. Então nós precisamos, diante dessa realidade, entender que eu e você devemos ser gratos a Deus pela nossa vida espiritual, mas jamais acomodados. Os meninos, isso já está aí. Deixa eu falar. Sabe o que eu fiquei pensando sobre isso? Que se não houver um desejo ardente por mais de Deus na nossa alma, é porque o nosso apetite está mais pelas coisas da terra do que pelas coisas eternas. Se o nosso apetite por mais de Deus não é uma realidade da nossa alma, nós estamos confortáveis com a vida espiritual mediana que a gente leva, isso é um sinal de que o nosso apetite está mais pelas coisas da terra do que pelas coisas de Deus. O que mais você tem tido fome nesses últimos dias? O que mais você tem dedicado tempo, pensado e perseguido? Será que é sobre as coisas da terra ou são sobre as coisas eternas? Qual o nível de apetite? Então, o Leonardo Ravenhill, a palavra de Deus, Jeremias, Salmos 25:14, a citação de Hernandes, nos mostram a mesma realidade. Nós não temos vivido esse avivamento genuíno, porque no nosso coração está satisfeito e disposto a viver sem Ele. E aí a gente começa a olhar na história da Bíblia, na história do cristianismo, o quanto que o clamor por um avivamento, para Deus trazer algo mais poderoso, intenso dos céus, sempre queimou o coração de homens e mulheres da história. Nesse livro, do Porquê Tardo do Pleno Avivamento, ele tem uma citação que diz assim: o fator que mais retarda a vinda de um avivamento do Espírito Santo é uma ausência de angústia de alma. Eu quero mais, Senhor, eu anseio por mais, eu preciso de mais. É uma fome, gente. É uma fome. É uma fome que a gente tem. Imagina a sua fome por algo de comer mesmo. Eu quero comer, e aí você busca, porque toda necessidade nos leva a uma ação. Se eu estou com fome, estou com vontade de comer doce, eu vou procurar em todo lugar, igual eu faço lá em casa depois do almoço. Tira tudo daqui para não poder achar.
Mas o que? Toda necessidade de algo nos leva a uma ação. Estou com sede, eu vou vir aqui abaixar e beber. Sim ou não? Estou com sede. Toda necessidade me leva a uma ação. Nossa, preciso ir no banheiro, estou com a bexiga cheia. Toda necessidade me leva a uma ação. Vou mover, vou procurar onde tem o banheiro, gente. Pelo amor de Deus, tem o banheiro. Toda necessidade leva a uma ação. Então, se de fato há uma necessidade, uma sede por Deus, isso me leva a buscá-lo, a se mover, a agir. Então, se há passividade e não ação, é porque isso é uma declaração que o nosso coração não está sedento de fato por Ele. É apenas às vezes uma consciência. Eu tenho sede de Deus, mas não é uma realidade. Porque na realidade, quem tem uma necessidade se move em ação. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou trocar o Netflix por leituras da páginas da Bíblia. Eu vou trocar momentos ali para poder buscar a face dele. Eu vou fazer um jejum, mesmo que não seja um programa da igreja. Isso são sinais de quem de fato está com fome da presença. E só avivamento só é derramado quem tem fome, quem clama. Senão nunca será uma realidade na nossa história. E você vai ver o profeta Abacuque como esse homem que tem angústia na alma. Ele olha para a sua nação, vê Judá com uma religiosidade fria, mas ao invés de acomodar, em vez de olhar, ao invés de ver o povo ali frio e se acomodar, ele começa a clamar por avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Eu olho, no tempo de Josias houve um avivamento, mas esse avivamento não seguiu na história, e o povo hoje está entregue à iniquidade, à frieza. Aviva a tua obra, Senhor. O profeta Abacuque se manifesta como alguém que se move sobre uma necessidade, uma percepção de que deseja avivamento. Ele não está satisfeito com a vida espiritual que a nação está vivendo e clama por avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E lindo como essa oração do profeta Abacuque tem ecoado na história da humanidade. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. E a gente vai vendo o quanto que Deus tem ativado, despertado homens e mulheres no decorrer dos anos, manifestando poder sobre vidas, sobre igrejas, sobre cidades, sobre nações, de coisas tremendas, de coisas absurdas, de coisas indescritíveis. Deus tem feito, porque essa oração de Abacuque tem ecoado na história. Afinal, a oração ela não fica aqui, a oração ela se move no reino espiritual. E aí olha, nós olhamos realidades como, por exemplo, eu anotei no século 17, como Jonathan Edwards, um homem que pregou por um reavivamento, ou clamou por um reavivamento na Nova Inglaterra, que estava em bancarrota, que estava em declínio moral e espiritual. E uma certa feita, numa noite, esse homem pregou um sermão: pecadores das mãos de um Deus irado. Um sermão que confronta. É o que Deus tem nos movido aqui pela graça e pela palavra dele sobre essa verdade: pecadores nas mãos de um Deus irado. E no final dessa ministração, uma convicção de pecado, uma convicção de um temor a Deus caiu sobre o coração daquele povo. Eles agarravam nas pilastras e começaram a clamar a Deus por misericórdia. Eles sentiam como se fossem consumidos ali pela presença de Deus, por uma presença santa. E a partir dali, a partir de palavra, a partir de clamor, a partir de oração, um avivamento varreu uma nação inteira. A Nova Inglaterra foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Um clamor que ecoou desde Abacuque e foi se perpetuando e se tornando realidade na história. Eu poderia citar outros, como no século 17, século 18, em 1730, John Wesley, um homem que pregou cerca de 50 anos, e sua biografia diz que esse homem pregava incessantemente, a ponto de ele pregar cerca de, às vezes, 3 sermões em um só dia, e andar cerca de 175 mil
quilômetros pregando a palavra do Senhor. Ele pregou cerca de mais de 40 mil mensagens, e esse homem pregando, foi um dos grandes avivalistas, em que pessoas começaram a se converter, a serem transformadas, a serem batizadas, a serem avivadas, porque um homem se moveu sobre uma necessidade. Nós queremos avivamento. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos vivido, não por ingratidão, mas é uma insatisfação positiva em dizer: Jesus, eu quero mais. Jesus, eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus que derramou em Atos 2 é o Deus que está nessa casa, é o Deus que tem ativado corações, é o Deus que vai fazer. Eu quero que você receba infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, para a honra e glória do nome dele. Você pode celebrar o Senhor com palmas, você pode celebrar o Senhor pela graça, pelo poder do alto. Um homem que queima em Deus se clama por avivamento, como Charles Finney no século XIX, que de janeiro a abril, fevereiro, março, abril do ano de 1858, reuniões que aconteciam ao meio-dia, houve cerca de 100 mil conversões. 4 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, meio-dia, no horário de almoço, o povo se reunia para ouvir a palavra, porque tinha alguém queimando por Jesus, tinha alguém sedento por Deus, tinha alguém que clamava e que acreditava e que carregava o avivamento. Eu quero declarar que você vai ser assim. Sabe quem era Charles Finney? Charles Finney não era pastor ali até então, não. Ele era um advogado, porque Deus vai fazer isso. Eu quero declarar isso sobre vidas. Deus vai levantar profissionais liberais aqui, ó, dentistas, médicos. Deus vai levantar empresários. Deus vai levantar donos de casas. Deus vai levantar homens e mulheres, jovens improváveis, comuns diante da sociedade, mas que vão queimar em Deus, e pessoas vão se aproximar para ver o fogo de Deus sobre a sua vida, e pessoas serão transformadas. Se você crê, recebe. Se você crê, recebe essa palavra. Jesus, Jesus, Jesus. 100 mil pessoas. Como o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, era pouca gente, porque Jesus não precisa de muita gente, Ele precisa de corações sedentos. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, não importa. O que importa é se o coração está alinhado com os céus. A glória de Deus vai se manifestar na terra. Eu creio. E nós não vamos cansar aqui como igreja de clamar por esse avivamento. Jesus é maravilhoso. Eu sou muito grato que Deus já tem derramado nesse novo tempo. Tem sido tremendo, e as coisas que Deus tem feito, aquilo que nós temos visto como transformações, curas, o prodígio de Deus acontecendo, o despertar. A gente tem jovem aqui que a gente não faz nenhum programa, não. A gente fala: vamos ficar 7 dias de jejum. Teve uma outra que falou: vamos ficar 15 dias de jejum. É algum programa de ministério? Não, é gente que está sedenta por Deus. Aí você acha que o ambiente vai ser comum? Você acha que as coisas vão ser comuns? Não é por causa do esforço humano, é porque Deus vê corações sedentos, e aonde tem corações sedentos, Ele derrama do seu torrencial, do seu poder, sai da superfície. Eu estou falando de gente que eu estou falando aqui, não é gente à toa, não. É gente que vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para o trabalho, volta para o trabalho, mas em consagração, em jejum, em busca da face de Deus. Olha, se prepare, é perigoso você estar nesse ambiente, porque Jesus vai te pegar. Jesus vai começar a fazer você viver e a se render como você nunca se rendeu. Há um tempo de entrega, há um tempo de entrega que Deus está nos chamando. Eu creio. Ah, Jesus, aviva a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-as conhecidas. Eu fui citando aqui alguns que aconteceram nos séculos, esse avivamento que vem chegando e ecoando na história. E aquilo que eu quero que vocês guardem no coração de cada um de nós aqui, o que nós temos buscado nesses dias, não ficará apenas aqui. Não ficará apenas aqui. Não estou falando apenas geograficamente, não. Eu estou falando que isso vai contagiar filhos. Você verá seus netos. Você verá seus netos testemunhando o que Deus está derramando na sua vida nesses dias. Você verá os seus netos testemunhando os seus filhos sendo boca de Deus, sendo aqueles que carregam a arca, que carregam a presença de Deus por onde passar.
porque o Senhor faz o avivamento no decorrer dos anos. Então Abacuque, na verdade, não profetiza para ninguém, igual a gente falou aqui domingo passado de Naum, que vai lá e profetiza contra Nínive, a nação inimiga. Como falamos sobre Obadias, que profetiza contra Edom. Quando falamos contra tantos outros, que profetiza contra Israel, ou que profetiza a favor daquilo. Abacuque, o livro dele não se fala nada sobre ele como Jonas, que é uma descrição da sua biografia. Abacuque é apenas uma oração, porque todo o avivamento é gerado através da oração, de um mover de oração, de uma entrega de oração. Ele começa a entrar em conflito com Deus, ele começa a queixar. Na verdade ele começa com uma queixa diante de Deus, falando: Senhor, olha como está o estado dessa nação de Judá, olha que terrível, a violência, a iniquidade. O avivamento de Josias não teve a profundidade a ponto de mudar esse povo depois de alguns poucos anos. Olha como está esse povo. E ele começou ali a queixar a Deus sobre a situação espiritual de Judá, e Judá estava bem próxima de um juízo, e aí Deus responde: sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar a nação inimiga, que no caso eram os babilônios, que inclusive os babilônios, que é chamado de caldeus, venceram Nínive. Foi eles que derrubaram Nínive, que nós pregamos no domingo passado, ou seja, se tornou uma potência ainda maior do que o que Nínive era. E aí Deus falou: eu vou usar a Babilônia para poder ser juízo contra a cidade de Judá. Aí que ele ficou mais assustado. Como que o Senhor vai pegar uma nação que é inimiga, ainda mais perversa, para uma nação que é escolhida pelo Senhor? Mas porque o povo que conhece a palavra não estava se alinhando, Deus ia manifestar o juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. Há uma cobrança maior do céu sobre nós que conhecemos a palavra. Nós conhecemos a verdade, todos nós seremos indesculpáveis, mas o juízo começa de nós. Nós precisamos ser a luz de Deus no mundo. E aí até que Deus fala: não, depois eles também vão sofrer desse juízo por terem feito isso. E aí, diante dessa visão ampla, ele começa a clamar: Senhor, aviva a tua obra, muda essa realidade, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz-a conhecida, muda esse quadro, Senhor, na tua ira, porque Deus ia manifestar. Lembra da tua misericórdia, lembra, Senhor, não manifesta esse juízo tão severo, que o povo seja despertado e avivado. Antes que essa manifestação de ira aconteça, aviva a tua obra, Senhor. Então, gente, o tempo de buscar esse avivamento é já, é urgente. Não espere o cálice da ira de Deus se transbordar para poder se posicionar com Ele. O tempo de clamar por isso é hoje. O dia que Deus fez é hoje. E aí eu quero, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento, pontuar alguns princípios que Deus trouxe ao meu coração. Princípios desse genuíno, desse verdadeiro avivamento que nasce de um clamor, de um homem que tem sede, que não se conforma pela realidade que está inserido. E o primeiro ponto que eu anotei aqui, que avivamento não acontece em tempos de bonança, mas em tempos de crise. Diga comigo: avivamento não acontece em tempos de bonança, mas de crise. Tanto que ele fala assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, porque as declarações de manifestação de ira sobre um povo que estava desalinhado, um povo que conhecia Deus, um povo que sabia das maravilhas de Deus, mas que não estava vivendo a santidade e alinhado com Deus. Era um tempo de crise. Na verdade, todos os avivamentos, na verdade, vem como um avivamento mesmo, um cenário de morte, um cenário de crise. Isso, gente, me faz olhar para os noticiários com um duplo sentimento. Um sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo com um sentimento de expectativa. Eu olho para noticiários e falo: meu Deus, como que pode acontecer essa roubalheira toda, essa perversidade ideológica, essas músicas tão profanas? Olha o nível de profanismo, se é essa a palavra, nessas músicas promíscuas, sexo explícito cantado, programas televisivos absurdos com as distorções.
de sexualidade sendo empurrada goela abaixo, dentro da casa das famílias, que se dão ali de ligar e assistir. Os programas que mais fazem sucesso são os mais terríveis. A política, a artista, a mídia, então um cenário terrível. Talvez, se nós perguntássemos para os nossos pais, para os nossos avós, se o que está acontecendo hoje é mais terrível do que na época deles, muito provavelmente, por estar a internet jogando acima, com certeza vão falar, com certeza, a gente não via isso nas ruas, nas praças, sendo divulgado, sendo visto, sendo notado. O índice de suicídio, o índice de aborto, só aumentando, o índice de divórcio. Os últimos 2 anos de pandemia foram recorde mundial, recorde no Brasil, em toda a história do Brasil, que houve mais divórcios, foram os 2 últimos anos, os 2 anos de pandemia, quando o povo estava junto. Pergunta para a época dos seus pais se isso era realidade. Pergunta para a época dos seus avós se esses divórcios a vento e popa eram a realidade. Nós estamos vivendo um tempo de crise terrível. Isso é lamentável? Sim, mas ao mesmo tempo que é lamentável, cria em nós uma expectativa, porque são nos cenários de crises que nascem os maiores avivamentos da história. São nos cenários de morte que aquele vale de ossos sequíssimos, é nem seco, não tem nem tutano mais nos ossos, é sequíssimos, completamente improvável de receber vida, até que chega um profeta no meio de um cenário de morte, e ao invés de ficar lamentando o cenário de morte, se posiciona para poder profetizar sobre morte e vida. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de crise. Esse é o cenário propício para Deus derramar do maior avivamento que pode acontecer na nossa geração. Então, com o olhar para os noticiários, Jesus está voltando, e eu preciso queimar ainda mais por Ele, eu preciso buscar ainda mais Ele, porque é nesse cenário de vale de ossos secos, não é para eu ficar reclamando, não é para eu ficar conversando fiado, é para eu buscar o Senhor e falar: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Charles Finney, ele diz assim, Charles Finney, um dos grandes avivalistas: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Então o cenário está propício, gente. Você vai ficar o quê? Como espectador do que está acontecendo? Mais uma pessoa, comentador de suicídios, comentador das coisas terríveis, publicador de coisas terríveis. Começa a se levantar como um profeta Abacuque nessa geração. Estou no cenário de crise, vou clamar por avivamento. Estou no cenário de crise, vou clamar para um derramar de Deus na história. Eu creio, eu anseio, e que essa igreja se levante para queimar em Jesus, para que no meio do cenário de crise que nós estamos, nós vamos levantar a bandeira que nós servimos um Deus que é maior que a crise, um Deus que faz esqueletos se tornarem um exército poderoso. O avivamento acontece, guarde isso, não acontece em tempos de bonança, mas em tempos de caos, em tempos de crise. E se isso acontecendo dentro da sua casa, é Deus te chamando. Às vezes a crise não é só uma crise nacional, não é só uma crise ao redor de nós, mas às vezes dentro de casa. Sabe o que Deus está mostrando? Meu filho, comece a orar pela sua família. Talvez no momento de maior caos aí da sua casa, é o momento que Deus vai fazer o maior avivamento chegar aí, de conversão, de transformação. É Deus mostrando nesse momento que todo mundo perde a esperança, é que Deus manifesta o seu sobrenatural. Porque, irmãos, quando a coisa é possível, nós fazemos, mas nós servimos a um Deus que faz o impossível. Oh, Rabacante, Oreba, Oreba, Shebre, Calabassaia, Remiante, Ocandarabassai. Vai vivendo do Espírito sobre lares. Você vai estar dentro, Remante, Orecandarabassai, dentro do seu quarto, adorando a Deus, e o mover dos céus vai alcançar os seus familiares. Deixa eu dizer, você não vai poder nem falar nada, você não vai precisar nem falar nada, porque a presença de Deus, produzida e atraída através da sua adoração, do seu clamor, o perfume da sua adoração, vai inundar a sua casa, no nome de Jesus. E esse cenário de morte, e esse cenário de divórcio, e esse cenário de filho perdido, amando, obra sempre, calabando,
vai se levantar, é gente transformada, vai se levantar, é levita. Meu irmão, você está vendo um cachaceiro, Deus já está vendo um profeta, você está vendo a sociedade, está vendo um menino perdido, você está lá de joelho, mãe de joelho, pegue aí, vocês verão os seus filhos de pé. Esse cenário de morte está se levantando, um Abacuque que clama por vida, e a vida de Deus virá. Você pode adorar Jesus aí por um instante? Você pode adorar Jesus por um instante? Já faz esse perfume da sua adoração chegar aos céus. Já faz esse perfume de adoração, dizer: Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Cadê a sua adoração para chegar aos céus, para chegar ao trono da presença dEle? Oh Espírito Santo de Deus, Deus vai ferir corações com uma sede por Ele, uma sede pela presença dEle, pela presença dEle. Deus está renovando vidas aqui. Deus vai renovar vidas aqui que achou que não tinha mais jeito para esse cenário de morte. O tempo é de Deus, o Kairos de Deus vai acontecer. E é o de repente. Sabe o que aconteceu em Atos 2? Eles estavam reunidos. Jesus não falou que dia que ia acontecer. E no 10º dia, quando eles menos imaginavam, o Senhor derramou do céu sobre aquele ambiente. O Senhor derramou do céu sobre aquele ambiente. E a Bíblia nos registra: de repente, de repente, de repente, de repente. De repente veio do céu um vento como impetuoso. Eu posso declarar isso sobre a sua vida. Você recebe. O de repente de Deus vai chegar na sua casa. Viu o testemunho do Marcos aqui? Viu o testemunho do Marcos lá, que tremendo? De repente, um garoto, né, um jovem completamente, né, Marcos? Desinteressado por Deus, como ele falou, completamente. Era um metaleiro, um anticristo, palavras que ele mesmo usou. Completamente não pensava em Deus durante toda a sua vida. Mas da noite para o dia uma chave virou. Ele começou a sentir algo que ele percebeu depois que foi espiritual. E aquilo, depois de um tempo ali, vivendo essa experiência, Deus fala com ele. Ele vai à igreja, ouve a palavra, recebe uma oração. E ontem ele passou pelas águas com uma vida completamente transformada, para a honra e para a glória de Jesus. E é só o começo, porque o de repente de Deus chega na nossa casa, o de repente de Deus chega no casamento. Não desista, não pare de clamar, não pare de buscar. O de repente de Deus vai chegar sobre a sua casa. Avivamento não é gerado em tempos de bonança, de conforto. Avivamento é gerado em cenários de crise. Avivamento nunca é precedido de murmuração. Avivamento sempre é precedido de oração. Enquanto Abacuque se queixa, não se há mudança de percepções, não se há mudança no coração. Mas você vê que a partir do capítulo 3, esse homem que estava se queixando começa a adorar o Senhor. E o texto diz assim, tem ouvido, Senhor, as tuas súplicas. A oração do profeta sobre forma de cântico, ou seja, era uma oração revestida de adoração, era uma oração revestida de fé. É isso que Deus espera, não olharmos para o cenário e murmurar, porque a murmuração não muda absolutamente nada. Pelo contrário, quando o povo murmurou, o povo ficou aprisionado no deserto. O que a murmuração faz é nos aprisionar nos desertos em que nós estamos. Mas quando a gente troca a murmuração pela oração, tudo muda. A começar dentro de nós começamos a ver as situações externas de uma forma diferente. É como Abacuque, ele só estava vendo crise, ele só estava vendo injustiça, até mesmo da parte de Deus. Mas quando ele começa a orar, ele chega a dizer: não, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a oração muda a nossa perspectiva acerca dos problemas. Então, se você que quer viver um avivamento aqui, e um avivamento genuíno, diz um glória a Deus aí, meu irmão. Quer viver? Então entenda, cenário de crise é o cenário propício. Agora entenda, o que é difícil, não murmure, comece a orar. Porque enquanto
você reclamar, é igual reclamar, né? Você só anda para trás, é reclamar mesmo. Então comece a clamar a Deus, comece a clamar, porque o nosso Deus é um Deus que se move por oração. Ele não precisava de mover por nossas orações, Ele não precisa, na verdade, se mover por causa das nossas orações, mas Ele decidiu se mover na história através das orações. Então toda vez que for para escapulir uma palavra de murmuração, segure. Comece a orar sobre essa realidade que te traz desconforto. Leonardo Ravenhill diz assim: o avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na nossa oração. Charles Finney diz que sem muita oração e sem muitas lágrimas não veremos um verdadeiro avivamento. Gente, o que mais atemoriza o inferno é um crente de joelhos. Ele não está nem aí para os diplomas que você tem na sua parede. Ele não está nem aí para o seu currículo. Ele não está nem para o quanto que você tem de conteúdo teológico. Ele preocupa quando você e eu dobramos os joelhos, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Às vezes nós somos muito bons na teologia da oração, mas nós não temos praticado a oração. Quando o avivamento acontece? Em cenários de crise, quando nós trocamos a murmuração pela oração. Terceiro, o avivamento acontece, preste atenção, quando as nossas emoções se abaixam e a nossa sensibilidade à voz de Deus se eleva. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele parou de simplesmente ouvir o seu coração e vomitar as suas inconformidades com a realidade, a sua emoção aflorada. Senhor, por que o ímpio está prevalecendo? Senhor, por que o Senhor não está fazendo aquilo? Ele parou de se mover pela emoção e começou a ser sensível à voz de Deus. Quando ele vai clamar por avivamento, começa: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Para que o avivamento aconteça na nossa vida, as nossas emoções precisam se abaixar e a voz de Deus, a sensibilidade à voz de Deus precisa se aumentar. Pare de se mover pelas suas emoções e comece a se mover pela voz do Espírito. Pare de se mover pelas suas emoções dentro do seu ambiente de casamento, pelas experiências que você viu dos seus pais, ou pelo que você acha, ou pelo seu temperamento. Pare de ser governado pelo seu temperamento. Submeta o seu temperamento ao governo do Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo. O avivamento não vai acontecer com emoções que governam acima da voz de Deus. Eu não posso, fala com o marido de qualquer jeito, ou trata a esposa de qualquer jeito. Ou seja, se move pela emoção, porque sabe o que a palavra de Deus diz. Tanto que a Bíblia diz: se nós não tratarmos maridos, tratar as mulheres com honra, ou seja, destratá-las, tratar as mulheres de forma humilhante, gritando, maldizendo. Se nós fazermos isso, a Bíblia diz que a nossa oração não será acolhida por Deus. Como há avivamento sem oração? Por isso, porque quando a gente decide mover pelas emoções, os céus se fecham. Não tem, a oração não é respondida. Quando o nosso emocional governa, a nossa adoração não chega. Tanto que na hora que vai entregar a oferta, primeiro você vai lá e pede perdão, para depois você entregar a oferta. Porque quando a gente não está disposto a perdoar, quem está governando é o quê? A voz de Deus ou a nossa emoção? Hein? A nossa emoção. Qual voz que tem governado o seu coração? Um avivamento só se torna uma realidade quando as nossas emoções se abaixam e a sensibilidade à voz de Deus se eleva. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Não são mais as minhas queixas, não são mais as minhas emoções, do que eu penso, do que eu acho, dos meus ímpetos dentro do ambiente de trabalho, dos meus ímpetos dentro do ambiente de trânsito. Não importa o que eu quero fazer, meu irmão, nos tornamos, quer você queira ou não, nós nos tornamos escravos de Cristo, nós nos tornamos servos de Cristo. Ele é o Senhor, e o que Ele fala, a gente bate continência e tem o privilégio de viver sobre o comando da sua voz, porque a sua voz, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. As nossas emoções não, as nossas emoções, elas são passageiras, as nossas emoções são explosivas e traz tantos prejuízos para a nossa história. Mas quando nós decidimos abaixar as nossas emoções e falar: Senhor, quero ser guiado pela tua voz. Se é para ficar calado, eu vou ficar calado. Se é para poder ter paciência, eu vou ter paciência. Se é para parar de murmurar, mesmo com vontade de murmurar, Senhor, eu vou fazer. Se é para parar de falar mal da vida dos outros, quando eu uni com meu, pare com isso, gente. Isso é o emocional querendo gritar, diminuir os outros para ser percebido pelos outros. Vou diminuir fulano,
falar mal do fulano, para ele ver o quanto que eu sou bom. Não, na verdade você está denunciando o seu coração, o que a boca fala, o que está cheio o coração, que se abaixe as emoções e se eleve a sensibilidade, a voz de Deus. Espírito de Deus. Quem está entendendo? Quem está comigo? Quem me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos para eu terminar? 5, 10, 15, 20, 35, 45. Louvado seja Deus, a vigília. Quando que o avivamento acontece? Cenário de crise. Viu um noticiário? Viu na internet? Viu um trem? Meu Deus! Opa, oportunidade para eu poder buscar do Senhor, porque o cenário está pronto. Veio a vontade de murmurar, porque está chovendo, calor, não sei o que, o governo. Não. Vou orar. Eu vou orar. Se preparando o ambiente para o avivamento acontecer. Quando as emoções começarem a aflorar, você vê, volta. Não são as emoções que vão me governar. É a voz do Espírito Santo de Deus, porque a voz dele é poderosa, a voz dele despede chamas de fogo, a voz dele traz vida. A gente precisa passar a ouvir a voz de Deus, mais do que a voz da fulano de tal, mais do que a voz da mídia, da mídia. Começa a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, o avivamento acontece. Ele é gerado quando a minha adoração a Deus vai além das circunstâncias que eu estou vivendo. Oh, glória! Ainda que a figueira não floresça, aí o avivamento acontece. Quando o que me move não são as circunstâncias, onde a minha adoração e a minha busca a Deus não estão condicionadas às circunstâncias externas. Eu adoro a Deus independente da circunstância. Eu estou enfermo, eu adoro a Deus. Eu fui curado, eu adoro a Deus. Se a porta abre, como diz aquela canção, eu adoro a Deus. Se a porta fecha, eu também adoro a Deus. Se as coisas acontecem como eu planejo, eu adoro a Deus. Se acontece como eu planejei, como eu não planejei, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Romanos 8:28 me diz: se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, a gente começa a ver as circunstâncias da vida como todas favoráveis. Tudo coopera para o bem, tudo coopera. Quando José é vendido pela caravana, vendido pelos irmãos, em ato de ódio dos irmãos por ele, porque ele teve um sonho, os irmãos vendem, colocam ele lá na caravana dos ismaelitas. Eu entendo que a caravana dos ismaelitas que levaram ao Egito ele como escravo, não era a caravana dos ismaelitas, era a caravana de Deus, que estava levando ele para mais perto do propósito de se tornar governador da maior potência do mundo, que era a promessa de Deus para a sua vida. Tem circunstância desfavorável, os gados não estão no curral, não está frutificando, a figueira não está florescendo, não está tendo fruto na vide, o produto da oliveira está mentindo, os campos não estão produzindo mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, nos currais não está havendo gado. Todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque a gente passa a entender o que Abacuque também tem como verdade, que o justo viverá pela fé. Eu me movo pela fé, eu estou andando pela fé. O que eu preciso preocupar é se eu estou na vontade dele. Se eu estou na vontade, não importa as circunstâncias A e B, Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou no deserto, não tem nada, lugar para comprar, não tem comércio, não tem prefeitura, não tem nada. No deserto o Senhor vai fazer maná cair. Esse é o Deus que nós sustentamos. Eu estou debaixo da voz dele. Vai lá para o Ribeiro do Querite, Elias. Vai lá para o Ribeiro do Querite. Eu vou, estou debaixo da obediência. Debaixo da obediência descanso. Eu vou fazer um corvo trazer alimento para você, porque nós servimos um Deus que não desampara os seus filhos. Nunca viu um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem quer viver esse avivamento? Quem está com sede desse avivamento? Quem está com fome dessa presença?
Quem está com essa inquietude na alma, dizendo: Jesus, eu quero queimar no Senhor, não importa a minha profissão, não importa o cenário, eu quero mais de Ti, eu não quero me mover pelos meus sentimentos carnais, pelas emoções, eu quero mais de Ti. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Espírito Santo de Deus, o avivamento acontece em cenários de crise. O avivamento acontece não com murmuração, mas com oração. O avivamento acontece quando as emoções abaixam, a sensibilidade à voz de Deus, ela é elevada. O avivamento acontece quando a minha adoração vai além das circunstâncias que eu estou vivendo. O avivamento acontece. E quando ele acontece, ele não acontece apenas dentro de um ambiente eclesiástico, mas ele é notado na sociedade. Você vai ver: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O avivamento é notório. Quem convive com você, vai ver que você está queimando em Deus. O avivamento não é uma experiência espiritual aqui, de sapatear, cair e etc, e chegar lá e continuar da mesma forma, onde as pessoas não vê mudança na palavra, não vê mudança na conduta com a esposa, não vê mudança nos tratos da sociedade, nos ambientes que a gente vive. Não, avivamento genuíno, ele é conhecido, ele é notório. Nós queimamos aqui, mas passamos por aquela porta continuando incendiados pela presença de Deus. Aquele fulano está diferente, aquele jovem está diferente, aquele patrão está diferente, aquele adolescente, aquela colega minha da escola está diferente, aquela criança está diferente. E Deus está despertando e está fazendo notório o mover e o derramar dele sobre corações deste lugar, Qual o requisito? Não estou satisfeito, sou grato, mas não estou satisfeito. E eu quero nesse momento convidar você que quer mais de Deus a fechar os seus olhos agora e aclamar por isso. O louvor vai cantar uma canção. Eu creio no despertar, no avivar do Espírito de Deus sobre corações sedentos. Espírito de Deus. Jesus vai te pegar. Você não veio aqui por acaso. Tem gente que Deus já tem despertado. Você sabe que você tem vivido algo que você nunca viveu. Você tem tido uma sede diferente, ativado o Espírito. É o próprio Jesus que está despertando você, ativando você, preparando você para receber algo novo dos céus, para mover sobre essa geração, porque não se trata sobre nós que recebemos, se trata sobre o propósito que Ele quer cumprir nessa terra. Espírito de Deus, eu quero dar a liberdade. Se há algo dentro do seu coração que está aí queimando, você deseja vir aqui nesse altar, eu quero te dar essa liberdade para dizer: Jesus, eu quero viver mais, eu quero me entregar mais, eu quero me lançar mais, eu quero viver o que eu nunca vivi. Sou grato por tudo que o Senhor já derramou, mas eu quero me lançar, não para mover mais sobre as minhas emoções, mas sobre a tua voz. E faz tudo novo.
necessidade nos leva a uma ação. Quem tem sede se move até a fonte da água. Quem tem fome se move até a mesa onde está posta para se alimentar dele. Então mostre com atitude, mostre com a sua entrega agora o quanto que você o ama, o quanto que você o quer. Meu coração, uma briga de ser por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor, até que o Senhor venha. Eu vou, até que o Senhor, eu não vou descansar, até. Aumenta a sua entrega, meu irmão. Aumenta a sua entrega. Aumenta a sua entrega. As pessoas nos ginásios, nos estádios, pulam e vibram porque elas nem conhecem. Mostra a sua sede, o seu amor, a sua vibração por Jesus. Mostra o quanto você quer para Ele. É leve, gaste os seus pulmões, gaste os movimentos do seu braço. Vai, vai, vai. Saia da superfície. Saia da mediocridade.